Não, aqui é um programa de série A, né? É um 52º programa. odiava Porto Alegre. Não é um programa tinha que de entender. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar nos melhores agregadores de podcast ou pelo YouTube também. Se você chegou aqui e está vendo pelo YouTube, por favor, clica ali naquele inscreva-se maroto e segue a gente, que toda semana a gente tem conteúdo novo lançando aqui no YouTube. Hoje é dia 31 de dezembro, já não falta mais nada, já foi, acabou, já não dá mais para botar a vinhetinha, que já se foi embora. E como estamos aqui no clima de Réveillon, daqui a pouco a gente vai já começar a pular as ondinhas aí, já vamos começando com o churrasquinho. Então, perdemos o colega Ivo no rolê, perdemos ele no Natal. Então, eu trouxe aqui para me ajudar o meu amigo, estreando primeira vez aqui, batendo esse papo com a gente, meu grande amigo de longa data, doutor Diego Rocha. Boa tarde, boa noite, doutor. Feliz ano novo? Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo a todo mundo que está aí ouvindo. Só resta agora a retrospectiva de 22 e seguimos adiante para 23. É um prazer estar aqui com você, André, é um prazer. Agradeço esse convite aí e vamos falar sobre o que vem aí. Vamos falar, já não tem mais, olha, notícia que dá, o que foi. Vamos que é o seguinte, hoje nós, né, cada um aí, estamos nas nossas vidas, mas eu conheci o Diego, quando eu conheci o Diego, eu era do mundo. Ainda não tinha conhecido Jesus. Éramos. Não, brincadeira. A gente vivia uma outra vida, né? A gente teve era uma outra vida. A gente trabalhava com mergulho, né, Diego? Sim. Era um outro momento de vida, um outro rolê, era outra pegada. Os tempos eram outros também, né? Tudo era diferente. Os tempos eram... Essa é uma frase de velho. Velho fala assim... Porra, mas, cara, faz mais de 20 anos já. Os tempos eram outros, meu. Faz mais de 20 anos isso. E se fosse hoje, há 20 anos atrás? Caramba, 20 anos atrás? Foi em 98 que a gente se conheceu, né? Então, cacete. Caramba. Mais de 20 anos. O que o mergulhador estaria fazendo na noite da virada? O que está fazendo? Mergulhador... Estaria, né? Toma cachaça, c*****! Acho que ele não estaria pulando as ondinhas, ele estaria embaixo, submerso. Sabe que uma coisa que eu não tenho saudade da época de mergulho, cara, é o 1º de janeiro, porque todo mundo quer se divertir, inclusive a gente. Exatamente. E a gente tá lá. Porque o ano vira pra todo mundo. Mas sempre tem o Zé Ruela que quer mergulhar no dia 1º de janeiro. Ô, pessoal, já vou começar aqui com os 2 pés nos peitos. Olha só. Eu entendo que vocês viajam pra praia, pra Noronha, pra onde quer que seja, tá? Vocês vão curtir o ano novo com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos. Saiba que existem outras pessoas que também querem fazer isso. E é virada de ano pra todo mundo, entendeu? Pô, no dia 1º de janeiro, dá um tempo, né, cara? Pô, tem tantos outros dias no ano pra vocês tirarem férias e mergulharem. Deixa o mergulhador aí um dia no ano. 2 dias, né? É o 25 de dezembro. Descansar, né? E o dia 1º. Olha, agora que tem criança, nem mais, né? Mas antes eu tava nem aí pro Natal. Agora, dia 1º de janeiro é sagrado, né, cara? Sim. Mas sempre tem um cara que aparece que quer mergulhar no... Poxa! Era difícil, né?
se de ressaca lá, porque, pô, todo mundo tomava uma cervejinha, um Claro. pãozinho, uma coisinha ali, né? Também somos filhos de Darwin, também queremos. Dia primeiro era dia de descansar, né, cara? Também queremos, né? E os caras apareciam lá, ó. É. Exatamente. E a galera, Não, vamos mergulhar dia primeiro pra dar sorte, para o ano inteiro mergulhar. pô, vai fazer outra simpatia, cara. Ou então mergulha durante a virada, durante os fogos, desgraçado. Vai pular as ondas, fazer outra coisa, pô. Pega lá a máscara. Sabe por pra quê? Sabe por que nadadeira e essas se pessoas joga, fazem cara. isso? Eu vou dizer o porquê. Porque, É. na verdade, essas pessoas não têm caráter. Tô dizendo aqui mesmo. Hoje não trabalho mais disso, não dependo. As pessoas que querem mergulhar no dia 1º de janeiro não têm caráter. Aqui tem coragem. E a única coisa que resta para eles, sabe, é mergulhar. Porque você sabe, né? No fundo, todo mundo é uma boa pessoa. Só no fundo. Alguns bem no fundo, ficando no fundo. Não. É isso aí. Mas então, Mas era divertido. conta pra gente, como é que era nessa época? Era divertido, mas Era divertido, era que divertido. é um trabalho. Era divertido. A gente trabalha com turismo e turismo depende de feriados, né? Sim, sim. Não, eu acho assim, olhando hoje, Geralmente, né? fazendo uma retrospectiva de como era a coisa, porque hoje eu tô afastado há muito tempo do mergulho também, não sei como é que funciona hoje, né? Mas eu vou falar da experiência que eu tive quando a gente mergulhou junto, trabalhou junto e tudo mais. Era extremamente cansativo, isso é um fato. Era divertido fazer. Eu acho que eu me diverti muito no período que eu fiquei na escola de mergulho trabalhando. Mas eu percebia que é uma outra visão, cara, de mundo. Porque uma coisa é você ser o turista que chega lá, que paga a tua saída, que recebe no barco o teu equipamento, tá tudo prontinho. E que você não vê os bastidores acontecendo. Porra, a gente acordava às 6 horas da manhã e ia dormir meia-noite. Porque você tinha que acordar às 6 da manhã para juntar todo o equipamento, colocar na caminhonete, levar para o trapiche, carregar o barco, deixar tudo organizado para receber as pessoas às 7h30 da manhã que iam entrando no barco para receber o seu equipamento, aquela coisa, veja, tinha toda uma preparação em volta. E aí saía, mergulhava, voltava, mal comia um sanduíche no almoço, já trocava equipamento e fazia a saída da tarde. Isso quando a gente não tinha saída da noite ainda. Chegava lá 9h30, 10 horas da noite, descarregava tudo, lavava tudo, limpava, enchia cilindro, para poder no dia seguinte, 6 horas da manhã, acordar de novo. Então, quer dizer, é uma rotina muito puxada, é uma rotina muito, muito fadigante. Diria assim, não sei se hoje, eu, com 41 anos de idade, se eu daria conta daquela rotina, como a gente fazia com um dia de folga a cada 15 dias, tocando direto. Era bem puxado aquilo. Então, é diferente você trabalhar com isso e você só usufruir como um mergulhador que vai lá e loca o equipamento e compra a tua salida. É completamente diferente. Então, assim, as pessoas que estão mergulhando lá não conseguem perceber esses bastidores, até porque, por exemplo, a gente tinha uma operação muito boa que nem não transparecia esse bastidor. Ninguém sabia como é que rolava aquilo. De repente, as coisas apareciam e estavam prontas. De repente, a gente reorganizava tudo, reunia tudo e o barco estava limpo e todo mundo estava lá curtindo, navegando. Então, você tem que ser muito profissional para estar lá, realmente. Tem que ter muita energia, né? Tem que estar muito disposto, porque é bastante exigente esse trabalho. É divertido? Mas é bastante exigente também. E aí, isso que você fala, né? Veja, todo mundo nessa época, que é a época de maior agito, está indo na praia, está indo viajar para se divertir, para tirar férias. E é a época que a gente tem que trabalhar para fazer a grana. Porque inverno, especialmente quem mora, por exemplo, aqui no sul do Brasil, inverno não rola mergulhar. Apesar que tinha uns malucos que mergulhavam, né? A gente mergulhou em agosto, em julho, com os malucos que você tava lá embaixo tremendo, segurando a galera. E a galera queria mergulhar no inverno, cara. 12 graus a água. Tá doido. Eu ia dizer que nosso trabalho, ele sempre falei, libera quase a prostituição, né? É gostoso, a gente gosta, a gente faz isso pelo dinheiro, mas não é fácil. Tem muita coisa que você tem que engolir. Não, porque outra coisa, né? Também a questão do mergulho, né?
tem todo um preparativo antes, que é bem braçal, porque Sim. você tem que carregar vários cilindros, né? Eles não vão caminhando. O desgraçado inventou uma lanterna que funciona embaixo d'água, mas ninguém inventou até hoje um cilindro que caminha. Então, você tem um trabalho braçal grande para fazer antes, e durante o teu trabalho, você também tem um trabalho mental muito grande, porque basicamente é o seguinte: você é quase como se fosse um adestrador de leões, só que a tua plateia está dentro da jaula com você. Você tem que ter certeza que eles vão sair dali vivos. Exatamente. E que eles se divertiram. Porque basicamente é isso que acontece. Enquanto a gente está levando vocês para mergulhar, o nosso trabalho ali, além de fazer vocês se divertirem, é ter certeza que vocês não vão se matar ou, né, fazer alguma coisa. Que todo mundo vai estar bem, né? Então, esse também é um fator. Porque você tem que tanto estar pensando no lado atrativo da coisa, mostrar, olha aqui que interessante, olha que incrível. Já não é suficientemente que você está respirando embaixo d'água, você ainda tem que se divertir. Ok, e se isso não foi suficientemente incrível para você com experiência, você ainda quer ver coisas interessantes. Mais ainda, a gente tem atenção a todas as coisas que envolvem os riscos, né? Porque é sério. Sim. Né? Que um descuido ou uma pessoa que se apavora ou se assusta pode tanto se matar, causar um dano para si e para outros que estão ali, né? Para si como para outros, claro. É uma tremenda responsabilidade, né, cara? Então tem esse fator. É uma tremenda responsabilidade isso aí, né? A gente tá nessa posição de instrutor, de dive master, de assistente, enfim, quem tá ali de tutor dessa história toda, que está conduzindo as pessoas, que muitas vezes fizeram um curso básico, que fizeram uma teoria, que fizeram só as aulas de piscina e estão indo para fazer as primeiras experiências no mar. Pô, é uma tremenda responsabilidade, porque, veja, apesar do mergulho ser uma prática extremamente segura, ela é segura desde que se sigam todos esses parâmetros de segurança que são exigidos, porque você está lá com alguém, sei lá, 15, 18 metros de profundidade, se essa pessoa entra em pânico, tira o regulador da boca, tira a máscara ou alguma coisa do tipo, para dar uma encrenca, para dar uma merda ali, é rapidinho. Então, o tutor dessa história, quem está conduzindo essa galera ali, o instrutor, o dive master que está auxiliando, tem uma responsabilidade muito grande. Então, o profissionalismo que a gente tem que ter nessa hora no trabalho é muito grande. E aí, a gente brincou no início agora, né, que a gente está velho já e tal, mas a verdade é que quando a gente dava aula de mergulho, não existia, tinha meia dúzia de computador que tinham lançado, sei lá, pelo menos de quando eu comecei, 2, 3 anos depois, que era o tal do Aladdin, aqueles computadores gigantões, assim, você tinha no máximo um relógio que te dava profundidade e temperatura. Não, computador tinha, é que a gente não tinha dinheiro para comprar. E a gente... Não, isso também. Mas o que a gente usava era aquela tabelinha, né, cara? A gente era da época de fazer na caneta o negócio, tudo no cálculozinho ali, tal, na caneta para balancear, para ver quantos mergulhos tinha que fazer com aquela galera, quantos dava para fazer, que profundidade. Então, quer dizer, você não tinha tantas facilidades quanto você tem hoje, porque hoje é muito mais fácil você adquirir um equipamento que te dá todos esses cálculos e, enfim, te traz muito mais segurança. A gente tinha, basicamente, os equipamentos que se tinha eram analógicos na época. Pelo menos o que eu lembro do trabalho que a gente fazia, o que tinha disponível era isso, era equipamento analógico. Então, veja, é uma tremenda responsabilidade. Você está ali desgastado, porque, te exige fisicamente muito, exige bastante preparo, exige fisicamente. Você tem, de certa maneira, uma atenção o tempo todo e uma atenção o tempo todo, porque você está com vidas na mão e as vidas dependem de você. A verdade é essa, né? Porque são pessoas que estão iniciando nesse lugar e que mal conhecem muitas vezes esse lugar, né? Alguns não sabem nem nadar. Ou se tem conhecimento, não estão fazendo isso todo dia. Exatamente. Então, assim, eu vou falar por mim, por exemplo. Quando eu comecei a mergulhar, eu não sabia nadar no início. E eu tinha medo de água. E eu fui para essa história porque, na época, e eu tenho que agradecer isso ao Neil, ele insistiu algumas vezes. Ele falou, vai fazer aula de piscina. Vai ver como é que é esse negócio aí. Pra você poder participar, você está trabalhando aqui. Porque eu comecei na escola de mergulho, na época, como office boy, né? A minha função era outra, era fazer só a parte administrativa, e eu não queria nem saber dessa história. Nunca foi um lugar que eu procurei o que eu quis. Então eu fui levado, na realidade, para esse caminho,
E eu agradeço muito, porque foi uma baita experiência que eu tive, né? Foi muito bacana. Mas eu vejo por mim, eu lembro que eu não sabia nadar. Eu lembro do meu primeiro mergulho no mergulho de check-out, quando eu dei o passo de gigante e caí na água, eu falei assim, caraca, agora ferrou, velho. O que acontece aqui? Se eu precisar sair daqui, eu não sei como fazer. Pelo medo que eu tava. E aí depois, ok, você aprende, você vai treinando, você fica profissional na coisa e aquilo passa a ser como andar de bicicleta. Mas a responsabilidade que você tem que ter e o profissionalismo que você tem que ter continua sendo exatamente o mesmo em qualquer situação, independente de você estar com 1, 2 ou 10 alunos lá embaixo. Acho que esse é o ponto. Então, assim, mergulhar é muito legal para quem vai mergulhar. Trabalhar com mergulho é legal, é divertido, mas não é aquela maravilha que todo mundo imagina que seja, sabe? A menos que você seja uma pessoa que não tem nenhum caráter, tá pouco se lixando pra pessoa, mas Exato. geralmente não dura muito, né? Não dura. Você vai ter que ficar trocando de trabalho porque ninguém vai lhe tolerar. Exatamente. E se der coisa ruim, você vai ter que responder judicialmente. Você vai ter que responder, né? Exato. E aí tem essa coisa, né? Justamente, depois que você vai galgando, você vai criando experiência, você vai praticando e você vai se profissionalizando, aí você lembra dos teus receios, aí você imagina, pô, mas quando eu comecei, eu tinha esse medo, entendeu? Então, você vê esse medo no olho das pessoas. Você sabe que ali vai dar problema. E ninguém quer um acidente no seu dia de trabalho, não é? De gênio. Ninguém quer isso. Então, por isso que o pessoal não se dá conta, não é? Mas é uma estatística. Cada 4.000, um dá merda. Sim. Você não quer que naquele dia te toque seja, né? O número 399. Você não quer ser o desses 4.000, né? Você não quer que seja o próximo da vez. Exato. Então, a nossa atenção aos detalhes estão muito nisso. E aí, como tu falou, vai mergulhar em condição fria, com baixa visibilidade, sabe? E às vezes a pessoa, então tá, e às vezes é o contrário, né? A pessoa não tem... Eu sempre digo assim, quando uma pessoa fala sobre mergulho, aí fala assim... Ah, mas eu tenho medo. Eu falo, olha, ter medo é bom. Ter medo é bom porque você não sabe onde está se metendo e vai ser cuidadoso, vai ser cauteloso ou cautelosa. O ruim é ter pânico. Exatamente. Aí já não é a coisa boa. Porque o medo, aprendendo as técnicas, treinando, praticando e experimentando de forma segura com um profissional, você vai vencendo o medo. Agora, pânico, meu amigo, só o teu psiquiatra para te ajudar com isso. O pânico é algo que pode te trazer um dano muito grande, cara. Entendeu? Complicado, né? E isso é uma coisa que a gente nunca pode prever. A gente tem técnicas, a gente aprende a anotar sinais, linguagem corporal da pessoa para identificar quando aquela pessoa vai dar um ataque de pânico. Então aí eu digo, porque é outra coisa. Você tem tanta pessoa que tem medo, mas está imbuída da vontade de aprender, de perder aquele medo e superar isso. Mas aí você tem do outro lado a pessoa que não tem medo de nada, mas é porque ela não tem noção nenhuma das coisas. Exatamente. E é temeroso também, né? Ela não prestou atenção nos... Aí também que mora o perigo. É o cara que não tem medo de nada e não vai levar a sério todas as recomendações que você falou de segurança. Acho que é tudo bobagem. Exatamente. E ele vai botar a vida dele em risco e ele tá botando a vida das pessoas que estão imediatamente em volta dele em risco também. Não é? Exato. E isso é muito perceptivo, né? É muito fácil de perceber, né? O cidadão que vai dar problema. O que via de regra é o homem que ele quer ser o corajoso, ou ele quer aparecer para a namorada, para a mulher, para seja lá quem for, ou para as meninas que estão participando do grupo. Sempre tem o que quer ser o corajoso e chamar atenção. E é muito interessante como a gente percebia isso, né? Aquele ali, fica esperto que aquele ali vai dar problema. Era o cara que não queria botar a mão em cima da torneira na hora de abrir o cilindro, quando você falava, é uma questão de segurança, vira o teu manômetro para baixo, para o reloginho, a hora que encheu a mangueira de ar, é uma mangueira de alta pressão, se acontecer alguma coisa, não ter perigo de estourar o vidro nem nada, é seguro, mas a gente pode colocar mais uma medida de segurança. Era o cara que fazia de qualquer jeito. Não, isso não acontece nada. E era sempre esse
que dava encrenca e no final das contas era esse que era o covarde da história e que abandonava os outros e tentava se salvar. Então, isso era muito interessante de observar assim como esse padrão se repetia sempre, né? Nas vezes que eu presenciei, pelo menos, esse tipo de situação, era sempre esta figura que você olhava e falava, fica de olho que vai dar encrenca. E a gente estava sempre esperto nisso, sempre antecipava para não dar encrenca, mas era sempre nessa figura, né? Porque tem essa coisa também, né? Você pode mergulhar no mesmo lugar todos os dias. Uhum. Vai ser igual. Agora, a pessoa que te toca, ali sempre é uma surpresa. Exato. Exato. Uma vez a gente tava falando isso, quando eu tava morando em Noronha, tava no almoço, e você pode falar, olha, você pode mergulhar 1000 vezes nesse mesmo ponto, mas sempre vai te tocar um... Vai aparecer alguém que vai te trazer algo. Sempre vai ter um filho de Deus novo para te aparecer aí com alguma loucura que você pensou já tinha visto tudo. Não. Olha, o Nilo falava isso sempre, nosso amigo Nilo. O Nilo tá morando em Blumenau agora. O Nilo não aguentou, já se aposentou. Grande abraço pro Nilo aí, se ele vê esse episódio aí, um grande abraço. O Nilo, ele falou assim, olha, quando eu penso que eu já vi tudo na minha vida, mais um dia de mergulho me prova que eu estou contente. Isso era divertido, né? Porque a gente tinha cada situação que era... quando não dá merda e as coisas se solucionam bem, sim, aí é divertido, mas tem situações que acabam não sendo tão divertidas. Não, e a gente quer que as situações sempre sejam divertidas para todos. Exato. Mas aí, de novo, a gente entra, como você falou, um problema de grupo, né? Eu gosto do mergulho seguinte, tem outras 2 coisas que eu gosto de fazer. Jogar golfe. Uhum. Coisa de milionário. E atirar. Isso é bom. E atirar. 3 coisas de rico. Jogar golfe, atirar e mergulhar. E eu tenho uma coisa nessas 3 em comum, além de serem caras. Uhum. Elas consomem tempo, uhum, dedicação e prática. Uhum. Eu acho que o legal dessas 3 coisas e desse papo de mergulho que a gente está tendo é que quanto mais você pratica o mergulho, mais você vai aprendendo, mais você vai melhorando. Sim. Mas melhor você vai ficando nos teus limites. Eu acho interessante... Mas vai se conhecendo, né? Exato, porque, por exemplo, golfe você tem competição, tiro você tem competição de tiro, mergulho você não tem competição. Uhum. Eu não sei se você está falando de mergulho livre, mergulho em apneia, né? Não existe, ou quebrar recorde de profundidade, todas essas paradas. Mas se você parar para pensar no mergulho normal, você não tem competição. Mergulho recreacional só, né? Exatamente. A competição que você tem é contra você mesmo nos seus limites seguros. Sim. Né? De você se superar e aprender uma coisa nova. Sim. Sim. É vencer os teus desafios, né? Exatamente. E você melhorar na tua capacidade respiratória, de controlar a tua respiração, o teu corpo. Conseguir equalizar, porque tem muita gente que às vezes tem um problema, não consegue, daí vai descendo um pouquinho, subindo um pouquinho. Tem tudo isso também, né? Então são grandes desafios que a gente vai vencendo. Isso. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Então é isso. Mas só pra gente situar um pouco as pessoas, Diego, pra eles entenderem, né? Pra quem, né, não chegou até aqui. Chegou até aqui, tá vendo pelo YouTube? Aperta o canal de inscrever-se. Dá um joinha aí. Eu nem peço joinha. Eu só peço que siga o canal. Né, porque o YouTube, ele dá mais ferramentas quando você vai mais seguidores, né? A gente se conhecia em Curitiba. Tu é bicho do Paraná? Eu sou de Curitiba. Nascido em Curitiba. A gente se conhecia em Curitiba, então a gente sempre trabalhou... Quando a gente se conheceu, trabalhou em mergulho na região sul do Brasil. Não vamos dar nomes de escolas aqui, para não ter problema. Né? Mas é da região sul. Região sul. O processinho já acabou, né? Já. Já acabou. Que se a gente quisesse meter no pau,
pau, ia ser bonito, mas tudo bem. Não, brincadeira. Somos todos amigos hoje em dia. Mentira! Não, então a gente trabalhou na região sul e a gente sempre nossa experiência de mergulho era em Bombinhas, começou em Bombinhas, né? Sim, exatamente. O Diego foi mais esperto que eu, ele saiu do mergulho e já entrou no direito. Eu ainda teimei por um tempo mais. Eu morei no Caribe, morei em São Martin, depois eu trabalhei em Fernando de Noronha e depois acabei caindo aqui no Caribe de novo. Então é só para vocês entenderem essas histórias mais ou menos onde elas se passaram. Sim. Mas conta para nós aí, Diego, dessa época gostosa de mergulho. Tem alguma história aí que você recorda que você gostaria de compartilhar com as pessoas? De um mergulho gostoso, assim, uma experiência. Não é conteúdo para criança, mas cuida aí, hein? Né? Não, uma história que eu lembro bacana foi uma certa vez que a gente saiu para mergulhar e tava o barco lotadaço, muita gente. Eu diria que naquele dia o barco estava acima da capacidade, inclusive. Coisa que não podia acontecer, mas aconteceu, né? Mas como já faz mais de 20 anos, a gente pode contar, né? E como o barco não era nosso mesmo, não era né? nosso também, né? Lembrei de uma outra também que vou contar em seguida. Mas aí, assim, a gente saiu para mergulhar e tinha uma pessoa no barco que tinha seus equipamentos e ele era o cara mais ciumento do mundo com seus equipamentos. E eu, organizando todo mundo... Mas quem não é? Lógico, quem não é? E eu acho que eu tava Dive Master organizando a galera, daí o instrutor já tinha caído, e o pessoal colocando gente na água, e eu ajudando todo mundo, e botamos o grupo na água, eu falei, porra, agora eu tenho que entrar na água. Passei a mão no primeiro equipamento que eu encontrei, que estava do lado do meu, e eu peguei sem querer mesmo, vesti o colete bacana, botei uma máscara legal, falei, pô, confortável isso aqui, e fui. Fizemos um mergulho, fizemos toda a operação numa boa, foi bacana, não teve nenhum estresse. O pessoal curtiu, fizemos o que tinha que fazer. Na hora de sair... Tudo no script. Tudo no script. Na hora de sair, eu lembro que eu na escada, assim, ajudei a recolher a última pessoa, eu na escada subindo, ele olha para mim assim... E aí? O dono do equipamento. O dono do equipamento. Gostou do equipamento? Falei, pô, muito bom essa máscara, espetacular. É meu esse equipamento. E quem era esse cara ciumento? Esse cara era o dono da escola. Era o dono da escola só. E ele ia mergulhar naquele dia, porque ele normalmente não mergulhava. Ele participava da operação e organizava, mas ele não mergulhava. Só cobrava o dinheiro. Só ficava lá, lembra? Ele só ficava no barco, ele cuidava de tudo, mas raramente ele caía na água. Só ficava enchendo o saco. Ele estava querendo ir para a água, e ele cocei o equipamento e eu usei, e eu não sabia. Cara, pensa no cidadão que ficou bravo aquele dia, meu Deus do céu. Achei que eu tivesse que voltar a nado de lá da ilha. Mas o cara não ficou muito apertado o equipamento em você? Caramba, o cara é gigante, parece um Sasquatch, e outro tem 1,60 m de altura. Não, o colete era muito confortável. Ele usava calça leves modelo feminino. Mas que baita macho! O colete era muito confortável, o colete era maior, eu acho. Que ele gostava de... Não era aqueles coletes da Sherwood, era uma outra marca, nem lembro que marca era. Porra, era um colete bacana. E eu só me dei conta quando eu tava mergulhando. Falei, pô, que confortável isso aqui. E essa máscara boa, esse silicone. Nem parece aquela porcaria que a gente dá pros clientes usar. Da Ciasub. Aquela máscarazinha mais Jaguar da Ciasub na época, né? Eita. Nem sei se existe essa marca ainda. Faz tanto tempo que eu tô fora. As melhores máscaras de mergulho no sul do Brasil. É que quando elas ficam usadas, elas não são muito boas depois. Não, é boa quando é tua. Quando é tua, você usa... Exatamente, mas ele passava muito tempo, né, Porque cara? tem uma coisa da máscara, né? Quanto mais você usa a máscara, ela vai pegando a forma do teu rosto também. Exato. Você já ajeita ali, não tem que ficar ajeitando toda vez. As tiras, ela já tá, botar e pular, vai pro abraço. Sim, exatamente. Então, mas enfim, essa é uma história. Eu lembro também uma vez que no inverno a gente foi mergulhar e tinha um colega que trabalhava com a gente também, e ele foi levar uma pessoa que era muito maior do que ele, né? E tava frio pra caramba, tava muito frio. Eu acho que era julho, agosto, era inverno mesmo aqui no sul. A água devia estar, sei lá, 11 graus.
12, talvez, no máximo. Não, calma, Diego. Calma aí, a história de mergulhador. Eu vou lhe ajudar, amigo. Devia estar uns 15, 18 graus. Entre 15 e 18. Não tava, hein? Tava mais frio ainda. Menos que isso. Tava muito frio, cara. Só se estivesse no Uruguai. Vamos fechar nos Tava 15. gelado. Vamos fechar nos Vamos 15. deixar em 17, então, pronto. 17. Mas tava muito frio. Era um dia frio, que tava garoando, então o vento já tava frio, porque era inverno. Então a saída já era uma merda, o mar já tava batido, a visibilidade era, zero. Eu não sei o que aquele pessoal tinha na cabeça de querer mergulhar naquele dia. E vamos mergulhar. E eu não lembro se na época esse nosso amigo ele pegou uma roupa maior do que a dele, mas eu acho que a água entrava e saía, e ele começou a ter hipotermia. De repente a gente olha para o cidadão, tem um cara gigante sendo conduzido e o cara começa a tremer lá embaixo e se balançar e sem entender o que estava acontecendo. Quando a gente olha para cima, tá tendo um ataque de pânico. Era o cara que estava segurando a torneira dele fazendo o batismo, que estava tremendo de frio, cara. O cara tava azul, tava que nem o Olaf. Tava azul e branco, assim. Não, eu lembro porque. É que também é outra coisa que acontecia no sul do Brasil. O pessoal fazia o curso de mergulho em Curitiba. A República de Curitiba, é uma cidade que tem gente muito chiques, muitos Guedes no bolso. A partir da manhã não vai se chamar mais isso, mas o pessoal com, né, poder aquisitivo, coisa e tal. A piscina era climatizada. Quentinha, fazia ali. E aí o cara falou assim: Não, eu tô fazendo curso agora no inverno para eu aproveitar no verão. porque eu vou para Fernando de Noronha, eu vou para Cancún, eu vou pro Caribe. E aí o Jaguara, ele ia fazer o curso no pior lugar, na pior época do ano, para viajar para fora. E aí a gente tinha desses grupos, o pessoal que queria fazer o curso nas piores condições climáticas. Em junho, julho mesmo, agosto. A baixa temporada pra gente, no sul, né? Porque eles iam viajar. Porque eles queriam pagar mais barato, também tinha promoção, coisa e tal. Porque eles iam viajar. Iam viajar. Noronha, exato. Tirando, cara, janeiro e fevereiro são meses ruins. É por causa de chuva e por causa de vento. Mas a temperatura da água é o mesmo o ano inteiro, nunca muda. Então tem... Você vai em julho pra Noronha, verão, né? Mergulho ótimo, verão, então não tem, calor. Não tem tempo ruim. Mas aí o pessoal vinha fazer o curso com a gente nessas condições. Agora, me diz uma outra coisa. Falando nessa... Porque aí também tem uma coisa. Aí é aquela coisa da prática, né? Aí o cara vai sair, vai mergulhar. Vai sair o pessoal para mergulhar. Cara, o que eu vou fazer? Vou também. Porque também tem essa. Tem o pessoal que vai pelo desafio mesmo da coisa. Vai pelo, nunca mergulhei numa condição assim. Sim. Eu quero, é aquilo que eu tava falando antes. Você superar seu, né? Criar um novo. Sim. Mas uma coisa é você sair dali, colocar tua toalhinha e ir pra tua pousada e tomar um banho quente. E o resto do pessoal ficar lá embaixo da chuva descarregando um barco inteiro. Entendeu? Aí também tem dessa. Exatamente. Os bastidores. Os bastidores, né? Daí tem se eles soubessem o que passa por trás ali, como é que nem a política. Se eles soubessem como fazem a salsicha política, ninguém mais queria saber, né? Consumia nenhuma das duas. Bem por aí. Tem isso também, né? Tem uma outra história que eu lembrei aqui de uma operadora que era concorrente. Não sei se dá para chamar de concorrente. Mas... Lembra, né? Não dê nomes. Já avisei que vai dar merda isso. Não vou dar nome, mas que esqueceu os seus mergulhadores na água e a nossa escola resgatou, lembra? De repente sai duas pessoas assim. E não foi apenas uma vez. Não, foi mais de uma. De repente duas pessoas submergem assim. E a gente olha e conta, fala, mas quem que esqueceu alguém lá? Que entrou aquela correria no barco e confere, todo mundo tá lá. Quem é aquela pessoal lá? Pega o bote e chega lá, os caras, cadê o pessoal da... Opa! Aqui tem coragem.
operadora tal. Não, eles já foram embora faz uns 20 minutos. E eu lembro de um cara dando pulo dentro do bote e xingando até dizer chega, assim, como é que os caras esqueceram a gente se vocês não tivessem aqui? E não foi uma vez só, né? Não foi uma vez só. Acho que não existe essa companhia mais. Acho que ela... Eu acho que não. Então, assim, ó, pessoal, uma grande dica de quem passou por dentro desse sistema. Consultem sempre a operadora que vocês vão sair. Barato sai Tomem caro. referência, peguem referência de alguém que já conheceu, que já mergulhou, façam uma pesquisa a respeito, porque é muito sério isso, né? A gente está dando risada aqui, brincando, porque deu tudo certo nos 2 resgates que aconteceram, mas já pensou se nenhum dos barcos tivesse ali, a operação tivesse terminado? Esses caras iam ficar isolados no meio do mar, próximo a uma ilha, sabe-se lá se eles iam saber sair, ficar na ilha, quando é que iam ser resgatados, quando é que iam dar por falta deles. Então, quer dizer, podia ter sido um grande desastre, uma grande tragédia acontecido ali, né? Então, quem vai mergulhar, procura uma operadora de responsabilidade, uma que seja certificada, que siga todos os padrões de segurança, principalmente, porque não é uma brincadeira isso aí, né? É uma prática muito divertida, mas não é uma brincadeira. Ela tem que ser levada muito a sério e tem que ser trabalhado de uma maneira muito profissional, tudo isso. É caro. É caro. Já fica te avisando assim, ó. É caro. Então não tenta pechinchar. Não tenta pechinchar. Então se uma custa 75 e a outra custa 90... 30? Cuidado. Não, de 75 e 90, mas 75 e 30. Alguma coisa está errada ali nessa conta. Ou o cara não está sabendo fazer dinheiro, ou alguma coisa na operação não está correta. Ele perde cliente muito fácil. Exatamente. Literalmente, né? Literalmente. Mas outra coisa que eu lembro, deixa eu só falar uma coisinha que eu acho bacana. Fale, claro. Faz de conta que o podcast é seu. Valeu. Uma coisa que eu lembro que a gente brincava, né? Isso é bacana. Que o pessoal fala assim, a gente brincava muito. Pô, ar não pesa, ar não pesa. Cara, vai carregar cilindro de mergulho, você vai ver se ar não pesa, meu. Aquele troço pesa pra caramba, bicho. Pesa pra caramba. Pesa sim. Pô, um negócio feito de alumínio pesa uns 15 quilos aquilo ali, pelo menos. Não, e quando enche aquele troço, porra. Não, sim, tem muita diferença. Vazio ele já é pesado. Cheio, ele fica pesado mais ainda. Tanto que ele afeta a flutuabilidade da pessoa e tudo mais. Agora, aí esse negócio de limite, né? Eu lembro uma história aí envolvendo o colega, o nobre bacharel, também que às vezes acontece que a pessoa assim, por que eu vou mergulhar nessa época do ano? Também fazia tanto tempo que não mergulha e a pessoa tá com o bichinho do mergulho e quer mergulhar. Lembra uma vez que a gente fazia muito tempo, fazia o quê? Um mês que não mergulhava, e tava doido para mergulhar. Sim. E a gente resolveu mergulhar em Curitiba. Numa represa aqui. No Passaúna. No Passaúna? Conta essa história pra nós aí, Diego. Vai contando. Vai contando e vai emendando. Boa. Acho que era inverno, né? Quando a gente mergulhou lá. Era agosto. Era agosto, exatamente. Tava parado. Porque não... Tava deixando. Era final de agosto, mais ou menos. Segundo semestre. Segunda quinzena de agosto, mais ou menos. E eu lembro que a gente tinha passado praticamente uns 20 dias sem mergulho, porque não tinha tido aluno, estava fraco aquele ano e aquele mês estava muito fraco. E aí, final de semana, a gente começou a conversar, acho que na sexta, sobre isso. Pô, vamos mergulhar, vamos arrumar um lugar para mergulhar. E aí tinha um colega que estava hospedado com a gente na época, que ficava um pouco lá. Nessa época ele estava de caseiro. Numa casa. Caseiro no Passaúna. No bar. No bar do Passaúna. Isso. Que fechava durante o inverno e só abria durante o verão. E ele ficava ali com outro cara cuidando. Isso, exatamente. E aí... E aí falou, vem aqui, tem uns caiaques, coisa e tal. Vamos andar de caiaque e tal. Vamos andar de caiaque. E a gente se olhou e falou, vamos mergulhar? Vamos organizar aqui, vamos mergulhar? A lâmpadazinha acendeu. A lâmpadazinha, pim! Vamos mergulhar. Mano, tem uma ideia. Começou com essa ideia. Se a gente mergulhasse aqui, no Passaúna. E ele não queria, né? Lembra? Não dá, não sei o quê. Não, a gente faz o mergulho.
É que era proibido também, né? É que é um parque, né? tinha O um Passaúna. guardinha. Vamos deixar aqui, vamos contextualizar para quem não conhece. O Passaúna é Não, um pra já parque. começar assim, por favor, É. não tentem fazer isso. Isso. Não tentem Não façam isso, replicar por favor. Não façam De isso. jeito nenhum. É uma péssima ideia, tá? É. Já deixamos um aviso aqui. Exatamente. Até porque é um lugar perigoso e a gente tinha bastante experiência para poder estar lá, né? Então é um lugar muito perigoso. Não é um lugar para quem não é profissional, para quem está começando, E é de jeito nenhum. proibido. E é proibido, exatamente. Mas eu lembro que aí a luzinha acendeu e ele falou: não dá para mergulhar, é proibido, tem a guarda municipal. Então, contextualizando, esse é um parque que tem aqui, Passaúna, eu acho que é estadual, se não me engano. É uma grande represa que tem aqui na região de Curitiba, né? Ela pega, inclusive, acho que uma parte da região metropolitana. Então, é um lago gigante, uma represa que foi alagada ali. Eu não sei se ela alimenta alguma hidrelétrica, alguma coisa assim, eu não sei exatamente qual que é a função do Passaúna. Mas hoje ele é um parque, ele tem uma parte que é um parque, tem uma prainha ali que o pessoal vai, se reúne, mas brinca só na beirada e não pode entrar na água, né? É proibido ali. E na época já era. E aí a gente, com essa maravilhosa ideia, o nosso amigo... Pode molhar os pezinhos, Exato. E ele falou assim, tem uns caiaques, podemos andar de caiaque e tal, e caiaque podia. E a gente teve a brilhante ideia de levar os equipamentos. Caiaque, jet ski. E aí a gente jogou os equipamentos no caiaque para não chamar atenção, porque não podia entrar com equipamento, e fomos remando, entramos lá, fomos remando. Quando a gente chegou lá no meio, a gente escutou o apito dos guardas na guarda municipal, né? E aí a gente falou, bom, já estamos no meio, se equipa e cai na água. Os caras não vão entrar de moto aqui. Depois a gente pede desculpa nessa história, né? E aí a gente acabou se equipando na água e mergulhou. Não, aí é porque é o seguinte, o cara foi com um caiaque amarrado no nosso, a gente foi no caiaque de trás, com os equipamentos do lado, assim, escondido, né? Um cara de regata e 2 caras de neoprene atrás, com máscara na testa, assim, nada, né? E aí o cara pitou. E aí o que ele fez? Ele já tava no meio do lago. Aí ele pegou, e também tinha notado que o cara ia de moto. Ele fazia um circuito uns 40 minutos, mais ou menos. A ideia era, caímos aqui e vamos pra beira. E saímos lá Vai do centro pra pega a margem, bússola. né? A gente ia voltar nadando. Exatamente, do fundo pra lá. Aí quando a gente aprumou em direção a voltar pra praia. Eles viram que a gente tava voltando, foram embora com a motinha. E aí a gente caiu. E aí que a gente deu bote. Caiu, se equipou e afundou. E foi. E afundou. Caraca, velho. Que visão do mergulho foi inferno. muito louco. Porque é o seguinte, pessoal, pensa em uma represa. Uma represa é um lugar onde é um vale, né? E de repente os caras pegam um rio ou um outro lago, desviam para aquela região para represar a água, né? Trancam ali e alagam aquilo ali. Exatamente. Então, cara, tinha árvore embaixo daquela porcaria. Pinheiros, né? Araucárias inteiras lá embaixo. E era uma água muito estranha, porque tinha alguns lugares que tinha visibilidade, tinha alguns lugares que a gente não via nada. Lembra que a gente amarrou uma corda, um no pulso do outro? Sim, a gente amarrou uma corda, um no pulso, e dava 1,5 metro de distância, e se conversava por corda em alguns lugares que a gente não conseguia enxergar, tipo 30 centímetros à frente. Era uma água de barro. A visibilidade mudava dava umas muito. topadas em árvores, tinha resto de construção, mudava muito. E a água também, a temperatura mudava muito. Encontramos uma casa. Uma casa, resto de construção, assim, uma casa que submergiu, que afundou. Algumas araucárias, e, para quem não conhece araucária, é um pinheiro que dá, 20, 25 metros de altura. Então, você imagina que ali era um lugar fundo. E era um mergulho em altitude. Quantos metros de profundidade a gente chegou ali? Eu acho que a gente chegou a 25, não foi? 900 metros. E Curitiba está a 900 metros do nível do mar. E a gente chegou ali, acho que é uns 25, mais ou menos. Teve um lugar que a gente submergiu bem, acho que foi 18. Não, foi mais de 18. Acho que deu 25, cara. Não chegou a tanto. Eu não lembro agora, eu não anotei. Não. Eu vou dizer o seguinte. Olha as técnicas. Tem que ter as manhas. Tem que ter as manhas. Tem que ser o profissional. O computador, o Citizen e o computador de mergulho marcaram 25 metros. Por causa da altitude. Mas a gente levou um profundímetro de água.
Profundímetro capilar para ter a medida correta. Verdade, eu lembrei disso. E o profundímetro capilar deu 18 metros. Exatamente, é. Mas é aquela coisa, quando você mergulha em altitude, você sempre tem que contar o ar estar mais, justamente está mais alto, por isso ele marcou 25. Mas era 18, Sim. pela bússola capilar. Mas foi uma baita profundidade ali, né? Para um lugar horrível. De repente a gente estava indo assim com a cordinha e de repente a gente se encontrava cara a cara, assim, ó. Se enroscava. Se encontrava cara a cara, por quê? Porque a corda enroscou num galho de árvore e a gente acabou... Dar uma volta. Aí voltava pra trás. Aí a gente foi sair, né? A gente foi indo, cada vez mais foi indo pro raso, foi indo pro raso, foi indo pro raso. Sim. Aí a gente falou pro cara, ó, quando a gente for sair, ó, você vem com a... Ali tinha uma Fiorino, né? Vem com a Fiorino ali perto da prainha que... Joga os equipamentos joga pra dentro da Fiorino e vaza, né? E aí foi bem isso, a gente fez aquele mergulho jacaré no final, né? Fica só... É. Fica só o olho aparecendo. Fica só o zoinho do caboclo ali pra fora, né? Fica só o zoinho pra fora ali. Aí, quando o guardinha de novo deu uma volta pra tangente, sobe 2 loucos de pé. Arranca as nadadeiras e sai correndo pra dentro da Fiorino. E o pessoal na praia. What the fuck? Olhando que aqueles porra loucos é saindo da essa água. que tá acontecendo? 2 ETs saindo da água, velho. Esse mergulho foi divertido. Ele foi ruim pra caramba, porque a gente viu pouca coisa, mas foi divertido. Uma bosta, mas é um que tem dá muita história. Foi divertido, verdade. Foi bacana. Então é o seguinte, pessoal. Essa é a dica que eu vou dizer para vocês. No amanhã, dia 1º de janeiro, se você vai mergulhar e tá ouvindo, não vai mergulhar, meu amigo. Não vai mergulhar. Faz o seguinte, cancela o seu mergulho, vai lá na escola, fala, olha, eu não quero, eu acho que o pessoal tem que descansar hoje. Busque aí o pessoal da sua escola de mergulho, seus instrutores que você ia mergulhar com eles. Pague uma cerveja para eles. Você vai escutar histórias muito legais, muito engraçadas. Eles vão curtir ter essa interação com vocês também, sem ter que estarem mergulhando. Deixe os caras serem felizes por um dia, que vai ser bem melhor para todo mundo. Tenho certeza. Você vai sentir realmente você está fazendo parte da comunidade dos mergulhadores. Você Isso aí. Você está fechado aqui. Você não é um mergulhador prévio. Certo? Exatamente. Mas, Diego, você falou esse negócio aí muito interessante, né? Que a gente nota esses desvios aí da masculinidade tóxica, né? Que geralmente é quando põe o cara a se expor ao perigo, evitar as coisas e botar a vida em risco. E eu tô ligado que tu tem um projeto pessoal aí que tu faz lives, acho que toda semana pelo Instagram. E conta pra gente como é que esse teu projeto aí pessoal agora. Bom, isso não tem a ver com mergulho, né? Isso tem a ver com outros caminhos que a minha vida tomou, além do direito, depois de ter me formado em direito. E aí eu comecei a buscar um pouco mais de autoconhecimento, entrei para o mundo das terapias, me tornei constelador familiar sistêmico, e aí foram surgindo situações, e hoje, junto com uma pessoa muito gente boa, um grande amigo, de Djalma Lobo, que é um psicólogo de uma experiência incrível, a gente está num projeto que é trazer um bate-papo, na realidade, não é um lugar de ensinar, mas eu acho que é um lugar de troca, para que nós, homens, tenhamos mais espaço de conversa. Que veja, as mulheres hoje elas estão muito organizadas, e isso é muito bom, ou se organizando ainda. Então, elas têm os grandes grupos femininos, feministas e tudo mais, que se reúnem para grandes discussões importantes, para esse lugar que elas precisam realmente conquistar. Mas nós, homens, temos também uma necessidade de conversar, porque a gente, quando se reúne, muitas vezes, a gente fala assim,
de histórias engraçadas, ou a gente vai falar sobre cerveja, ou a gente vai falar sobre automóvel, ou a gente vai falar sobre futebol, ou sobre mulher bonita, ou sobre qualquer outra coisa nesse sentido que desvia o assunto de falar da gente. E a proposta desse grupo, então as lives agora vão acontecer aí semanalmente, é trazer temas importantes, e a nossa proposta é montar agora, é abrir espaço para iniciar um movimento, um grupo de homens, em que a gente possa conversar a respeito de situações que nós vivenciamos e que muitas vezes nós negligenciamos. Veja, essa história A saúde mental. da saúde física, tudo mais. Porque, veja, a gente vive numa sociedade em que nos coloca ou nos impõe que, para a gente ser homem, a gente tem que cumprir alguns requisitos. Dentre alguns deles, por exemplo, é ter a coragem. Então, assim, nós temos que ser corajosos o tempo todo. E pelo fato de a gente ter que ser corajoso, essa construção que aconteceu na nossa vida, e é uma construção não de hoje, mas é uma construção de muito tempo, estrutural, uma construção moral, diz que a gente tem que ser corajoso. Se a gente tem que ser corajoso, a gente não fica doente. Porque se você ficar doente, você vai ficar frágil. Então, frágil não é corajoso. Isso é fraco. É fraco. Não equivale. Aí entra o quê? Entra o lugar que a gente não se cuida fisicamente. A gente não vai no médico. Nós vamos muito menos ao médico. Nós sofremos muito mais pressão nesse sentido do meio, do contexto social, entre outros homens. Então, eu não posso me colocar como fraco frente a você e qualquer outro homem. Eu tenho que me colocar como forte. E é por isso que a gente sempre tem boas histórias para contar. Não, você nunca vê um cara contando as histórias que ele tomou na cabeça. Ele só fala as histórias que ele foi o cara, que ele resolveu, que foi o herói. Então, veja, isso causa na gente, por exemplo, uma situação que dados oficiais, inclusive do Ministério da Saúde, já mostrou, de, por exemplo, a cada 5 suicídios praticados, 4 são por homens. Então, a gente está num lugar de tamanho estresse e tamanha pressão que muitas vezes a gente não dá conta, e daí, por medo da vergonha ou de não ser reconhecido no seu meio, no seu grupo, ou por ser chamado de fraco ou qualquer outra coisa nesse sentido, o homem prefere tirar a própria vida do que tentar resolver a situação. Então, se teve a imagem manchada, a reputação manchada, a famosa honra manchada, muitas vezes o cara prefere resolver dessa forma do que tentar entender o que aconteceu, buscar uma ajuda, buscar apoio emocional, apoio psicológico, apoio psiquiátrico. Ele prefere resolver por esse caminho. Então, veja que isso é muito sério. E aí, esse projeto, a proposta é que a gente comece a falar sobre isso e olhar para essas questões, porque elas são questões que nos afetam de uma maneira muito grande. Se a gente não conversa, cara, se a gente não tem esse espaço, se a gente acha que tudo isso é bobagem, o que isso vai influenciar? Vai influenciar que eu tenho que ser muito forte, que eu tenho que ser muito corajoso, e que se alguém ferir a minha honra, eu tenho que reparar ela na mais extrema situação. Então, ou eu mato ou eu morro. Isso gera violência, isso gera problemas, por exemplo, de violência doméstica, porque daí você não tem uma válvula de escape, você não fala sobre as questões, e aí você tenta resolver como? Você tenta resolver impondo a força. Então, tudo isso precisa ser conversado. E a ideia desse projeto é isso, é a gente ter um espaço para conversar, para trazer, para que nós homens possamos falar sobre isso, falar sobre sentimento. Porque a gente, por exemplo, se conhece há quantos anos, cara? Mais de 20 anos. A gente ainda tem uma certa intimidade em conversar muitas coisas que são pessoais. Mas quantos amigos que se conhecem assim que nunca conversaram nada de pessoal de si? Sabe? São super amigos, mas os caras falaram a vida inteira sobre carro e futebol. Nunca pararam e falaram assim, porra, cara, passei por uma situação difícil, assim assado, foi complicado para mim, tal. Então, nem todo mundo tem esse espaço, né? E eu acho que a gente precisa olhar para essa questão moral que nós estamos inseridos, fomos inseridos, nascemos nela e vivenciamos ela, para que a gente possa, não vou dizer desconstruir, quebrar tudo isso, mas talvez transformar e flexibilizar esse contexto, né? Porque o contexto moral... Porque até se o cara não entrar lá para fazer um depoimento ou abrir o coração dele, mas ele vai ser legal para ele ver 2 outros caras debatendo sobre isso. Exato. Então, às vezes são coisas que Exato. Saber que existe um espaço para isso. Exato. Às vezes o cara queria falar, mas nunca... Ou aí vocês falando, ou pode mandar pelos comentários, que vocês fazem pelo Instagram, né?
Exato, E exatamente. tem você tem fica no no anonimato da internet. Não Claro. precisa falar se quiser, né? Se Sim, expor. sim. É um lugar super seguro e assim, a ideia é que a gente inicie esse movimento agora no ano que vem para reunir pessoas mesmo em um local Legal. presencial para fazer práticas, para poder conversar, para quem quiser falar, falar, quem quiser só escutar, escutar, mas ter esse espaço, essa permissão de estar nesse espaço e se sentir acolhido e não competindo. Porque nós somos criados, nós homens somos criados para quê? Para competir. A gente tem que sempre ser melhor que o outro, tem que sempre ser mais forte que o outro, tem que sempre ter mais dinheiro que o outro, tem que sempre ter pegado mais do que o outro. É sempre um mundo competitivo. Se você não está nessa competição, você não é visto ou não é, entre aspas, respeitado como homem. Né? O cara Sim, que sim. fica fora disso, ou que ele não aceita esse tipo de jogo, que ele não entra nesse tipo de história, ele muitas vezes é taxado ou é tirado fora daquele contexto e dito, esse cara não é tão homem assim. E são coisas que não tem... Às vezes por ele mesmo, né? Exatamente. Às vezes dentro da cabeça dele. Ninguém falou para ele. Exatamente. Ele mesmo se... Exatamente, porque ele não deu conta de rebaixou. competir, porque ele viu que ele não, talvez ele não conseguisse dar conta daquela competição, porque era uma competição de força, por exemplo, e ele não se sentiu apto o suficiente. Não quer dizer, esses lugares precisam ser conversados, sabe? Esses lugares precisam ter espaço, a gente precisa ter espaço para conversar, porque eu acho que a partir desse momento que a gente inicia essas conversas, ou minimamente se abre para escutar, as nossas relações vão mudar e vão melhorar. E daí as nossas relações com todos os contextos, amizade, profissional, relação em casa, relação familiar, sabe, relação, enfim, em todos os contextos de trabalho e tudo mais. A gente acaba ficando mais flexível, ponderando mais, sabe, não respondendo a coisa de pronto e tem que fazer e tem que ser assim. Então, eu acho que isso é um grande ganho, um grande benefício para a gente. Legal. E aí, o pessoal te seguir, tem que seguir pelo Instagram. Pelo Instagram. É @diegorocha.constelador. É isso. Vamos botar aqui na descrição, Machete, bota aí na descrição do episódio para vocês seguirem o Diego lá. E geralmente é no domingo que vocês fazem. Domingo. Geralmente pelo Instagram. Vai ser no domingo pelo Instagram. E outra coisa, pessoal, se você não quiser esperar até domingo no Instagram, lembre sempre que você pode discar 188, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é completamente anônimo, você pode conversar com uma pessoa. Se você tem algum problema Exatamente. E está pensando em se machucar ou de tirar sua vida, ou nem tirar sua vida, ou encerrar com seus problemas por conta própria, chama esse número, 188, tá? Isso aí. É completamente anônimo. Chama no direct também, que a gente conversa numa boa. Pode chamar aí. Chama ele aí qualquer hora da madrugada que ele atende. Tô brincando. Direciona. Mas é sério isso. Sério isso. Então é isso. É sério esse bilhete. Terminamos por aqui, porque já tá na hora de ir lá. Ó, já tá fazer quase... a ceia. Ó, já tá quase na hora de estourar os focos, não para os bichinhos, não. Não interessa o que vocês vão fazer. Tá na hora de a gente encerrar essa bagaça aqui. Tá na hora de já ir-se embora. Já ir embora. Tá na hora. Já ir embora. Falou então, Diego. Muito obrigado por você ter participado aqui. Vamos vir então, na próxima vez. Grande vamos fazer abraço. O seguinte: vamos fazer o Histórias de Mergulhadores Derrota. Só história ruim. Pronto. Boa. Fechou. Fechou? Então é o seguinte, brigadão pela participação, feliz ano novo para todo mundo que está assistindo a gente, obrigado vocês, porque afinal de contas vocês dedicam o tempo de vocês ouvindo a gente aqui, a gente faz isso para se divertir, também gasta tempo, não faz isso para ganhar dinheiro, faz aqui pela troca de informações, mas obrigado pela sua audiência em 2022, esperamos ter vocês em 2023, de volta, para isso você tem que se inscrever no canal agora mesmo. Isso aí. E deixa o joinha. E se quiser deixar o joinha, pode deixar. Se não gostou, ou quiser. Se não gostou, põe no comentário aí qualquer coisa. Tá ok? Não tem problema, não. Obrigado, Diegão. Boa. Abraço. Boa. Obrigado, André. Tchau. Show de bola. Tchau. Muito show de bola, cara.